Ele rogou por amor. Após prometer indiferença, mais um bebê revelou o segredo macabro. A tempestade rugia contra as janelas do luxuoso hotel em Copacabana, o som de trovões ecoando como se o céu estivesse desabando. Isadora Ribeiro, uma arquiteta de 32 anos, se refugiou ali para escapar da crise que dominava sua vida. O escritório em Florianópolis, uma paixão que transformou em realidade, estava à beira do colapso. E agora, com um desfalque de clientes e sem perspectivas, seu futuro parecia tão nebuloso quanto a tempestade que a cercava. A proposta de Luciano Vasconcelos, o bilionário enigmático que lhe ofereceu 5 milhões de reais para ter um filho, ecoava em sua mente. De um lado, uma oportunidade única de salvar seu escritório. Do outro, um acordo frio que poderia destruir suas esperanças de um amor genuíno. E se Luciano não fosse apenas um investidor? Se a promessa de um futuro a dois não fosse tão vazia quanto parecia? Enquanto o vento soprava com força, trazendo eles se encontraram em sua fazenda, longe da cidade, onde as verdades começaram a se revelar. No calor da conversa, por trás das paredes de concreto, ela viu um lado dele que derretia seu insulamento emocional. Em meio a risos e confidências, um sentimento profundo começou a brotar. Mas a dúvida ainda pairava, e peso da decisão a esmagava. O que significaria para ela engajar-se nesse compromisso? A vida estava prestes a se tornar uma montanha-russa, mas havia algo mais. Isadora descobriu que estava grávida. Não de mas de gêmeos. A revelação a deixou em choque. O que significava para sua relação com Luciano? O medo e a excitação se misturavam, criando um turbilhão de emoções que a isolava ainda mais. E então, como se o destino quisesse testar seus limites, Luciano desmaiou em um evento. Seus problemas de saúde apenas amplificando a tensão da situação. O desespero de Isadora era palpável. A fragilidade de sua nova família a atingiu com força, fazendo-a questionar: estariam eles realmente prontos para isso? O que aconteceria se algo ocorresse com Luciano? Pensamentos sombrios a consumiam enquanto aguardava que ele acordasse. À medida que ele se recuperava, o vínculo entre eles se aprofundava. O inesperado casamento no Copacabana Palace parecia o desfecho de um conto de fadas. Mas a realidade era bem mais complicada. Na noite de núpcias, um segredo obscuro de Luciano foi revelado, sugerindo que sua indiferença inicial não era apenas um escudo. O que os dois tinham construído poderia agora ruir. O que ele esconde? E como isso vai afetar nossa família? Isadora se perguntava, um nó na garganta e o coração em conflito. A tempestade lá fora era nada comparada à que se formava dentro dela. Tudo parecia incerto, uma sombra do passado se aproximando, pronta para desmoronar o que ela tanto desejou. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tempestade continuava a rugir lá fora, mas dentro do coração de Isadora, a verdadeira tempestade estava apenas começando. Seu pensamento fervilhava diante da revelação do segredo obscuro de Luciano. O que ele realmente escondia? Era um peso que ela mal conseguia suportar. Ela respirou fundo, tentando afastar a ansiedade, quando um barulho súbito quebrou a tensão do ambiente. Um silêncio repentino dominou a sala,
só quebrado pelo eco distantemente fepepepepep. O coração de Isadora disparou. O que foi isso? Ela se levantou instintivamente. Os olhos dela estavam fixos na porta, esperando que Luciano aparecesse. Mas em vez disso, o que entrou foi uma mulher desconhecida, pálida e com os olhos arregalados de terror. "Desculpe pela intrusão", ela exclamou, a voz trêmula. Eu precisava encontrar você, Isadora." Isadora franziu a testa. "Quem é você?" "Meu nome é Renata. Eu sou a ex-mulher de Luciano." As palavras saíram como um soco no estômago de Isadora. "O que você quer?" ela perguntou, sua voz mais firme do que se sentia. "Ao que parece, Luciano nunca realmente se divorciou de mim." Renata hesitou, a tensão crescendo. "E ele está em perigo." Isadora sentiu sua cabeça girar. "Em perigo? Do que você está falando?" Renata se aproximou, quase implorando. "Aquele desmaio não foi apenas um colapso. Luciano está sendo ameaçado. E pode haver gente perigosa atrás dele. Eu vim aqui para te alertar." A mente de Isadora ficou confusa. As informações se entrelaçavam como teias de aranha, cada nova revelação a prendendo num emaranhado de dúvidas. Como uma mulher como Renata poderia aparecer assim do nada, trazendo um caos imenso? "Por que você está me dizendo isso?" Isadora questionou, o coração acelerado. "O que você quer de mim? Eu quero que você o ajude, antes que seja tarde demais." Renata parecia fragilizada, mas havia uma urgência em suas palavras. "Isso é loucura! Como posso confiar em você?" Isadora já estava prestes a fechar a porta, quando uma imagem de Luciano, o homem que ela começou a amar, a invadiu. "Ele precisa de você." Renata prosseguiu, puxando o celular e mostrando uma foto. Uma imagem desfocada, mas era claramente um lugar. Uma árvore, grande e robusta, em meio a uma clareira. Algo precisava ser feito ali e rápido. Isadora não sabia o que pensar. Como tudo isso se encaixava? Havia muitos segredos escondidos sob a superfície daquele relacionamento que ela agora queria fervorosamente proteger. "O que mais você sabe?" Renata hesitou. Então os olhos dela brilharam de uma revelação que Isadora nunca esperaria. "Os gêmeos! Eles não são apenas filhos dele. Você não sabia que Luciano é o verdadeiro herdeiro de uma fortuna que pode ameaçá-los? Gente rica e poderosa não gosta de ser enganada." A verdade pesou como chumbo. Era um jogo de poder onde ela e seus filhos eram apenas peças. Ela precisava saber mais. No instante seguinte, o telefone de Isadora tocou, vibrando freneticamente na mesa. Luciano estava ligando. "Isadora, você precisa me ouvir. Estão atrás de mim. Não tenho muito tempo." As palavras dele, misturadas à revelação chocante de Renata, criaram um nó no coração de Isadora. E tudo o que ela sabia estava prestes a se desmoronar. "Luciano!" ela gritou, quase aos prantos. "E que você não me contou?" E então a chamada caiu. A tensão era palpável. E com isso, a urgência de uma nova escolha se estabeleceu aos pés de Isadora. Renata a encarou, a ansiedade estampada no rosto. "Temos que ir agora." "Não temos tempo." Era um caminho que Isadora nunca poderia imaginar, e se preparar para o desconhecido a fazia tremer. Mas agora, havia algo muito maior em jogo. Os gêmeos, Luciano, e a verdade enterrada sob camadas de mentiras. A tempestade lá fora se intensificou, mas nada se comparava à tempestade interna começa a tomar conta de Isadora. Ela olhou para a porta. A escolha estava diante dela. O que ela iria fazer? O futuro estava prestes a desmoronar à sua frente, e ela se viu à beira de um abismo, sem saber qual passo deveria dar. Isadora respirou fundo, o coração acelerado. Ela olhou para Renata, a urgência estampada em seu rosto. "Vamos então", disse caminhando rapidamente em direção à saída. Mas, antes que pudesse abrir a porta, algo a fez hesitar.
Um barulho repentino do lado de fora. O som de pneus cantando, seguidos por um estrondo muito próximo. A porta se abriu com um empurrão brusco, e um grupo de homens entrou, todos de terno e olhando com olhos frios. Isadora Ribeiro? Um deles gritou, voz cortante como uma lâmina. Ela ficou paralisada. Renata recuou, apavorada. O tempo parecia congelar. Quem são vocês? Isadora perguntou, descrente, tentando manter a coragem na voz. Um homem mais alto, com cabelo curto e uma cicatriz no rosto, avançou em direção a ela. O que você sabe sobre Luciano? A pergunta pairou no ar como uma sentença. Isadora trocou um olhar com Renata. Nada. Eu só quero saber se ele está bem. A tensão era palpável, e os homens não mostravam sinais de recuar. Ele não está bem, e você sabe disso. O homem insistiu, o tom aumentando intensidade. Você é parte disso, não é? Os gêmeos. Eles não são apenas frutos de um acordo. Eles são a chave para tudo. Isadora sentiu sua respiração falhar. O que ele queria dizer? O que Luciano tinha escondido? Eu não entendo. O que vocês estão dizendo? Luciano deve muito mais do que apenas dinheiro. E esses filhos, eles são alvo de algo muito maior. O homem olhou para os outros, uma confirmação silenciosa que fez o coração de Isadora disparar. Nesse momento, Renata deu um passo à frente, como se estivesse se preparando para proteger Isadora. Eu não deixarei que vocês toquem nela, ela gritou. Mas foi apenas uma fraqueza ilusória, frente ao que estava prestes a acontecer. Uma das figuras por trás do homem se moveu rapidamente puxando algo de sua jaqueta. Um tiro disparou. O som ecoou pelo ar, cortando a tensão como um trovão. Renata caiu ao chão, a expressão de horror em seu rosto antes de tudo escurecer. Isadora gritou em desespero, correndo até ela. Não, Renata, não! Os homens estavam em pânico. O que havia acontecido não era o esperado. Renata estava ali, imóvel, o sangue formando uma poça profunda ao seu redor. Isadora, atordoada, não conseguia acreditar no que via. Ela estava tão próxima de entender tudo, e agora tudo desmoronava. Vamos! O homem que comandava os outros gritou, olhando à volta como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. A gente precisa sair, agora! Isadora ficou paralisada, o olhar fixo na amiga ferida. Como isso poderia ter acontecido? O desespero a tomou, misturando-se ao ódio que começava a ferver dentro dela. E então, antes que pudesse pensar, ela pegou o celular que estava em sua mão, digitou rapidamente e enviou uma mensagem para Luciano. Uma última tentativa de resgatar a situação. Ajuda! Renata foi atingida. Eles estão aqui. Não fique aí parada. O homem a puxou para fora, interrompendo seu pensamento. Você vai conosco ou isso aqui acaba em tragédia. E os gêmeos? Você não quer que algo aconteça a eles, quer? A menção dos filhos a despertou. Era verdade, tudo o que estava em jogo. O que significava tudo isso para ela, para sua família? O homem estava certo, mas a dor de perder Renata cravou-se em sua alma. Renata, você vai ficar bem, Isadora sussurrou, mesmo sabendo que a vida dela estava se esvaindo. E na fração de segundo que passou ali, uma ideia chocante cruzou sua mente. E se Luciano fosse, na verdade, o verdadeiro culpado por tudo isso? E se ele estivesse mais envolvido do que pensava? Rápido! A ordem do homem a despertou de suas divagações. As coisas estavam mudando rapidamente. Ou ela subia nessa montanha russa, ou seria levada pela tempestade que se formava ao seu redor. Assim que Isadora hesitou, um grito distante ecoou. Ela se virou e viu Luciano aparecer, pálido e desesperado. Isadora, não! E no instante em que seus olhares se cruzaram, tudo ficou claro como o dia. Ela sabia que não conseguiria voltar atrás. Um novo capítulo começava. E o que Luciano realmente era? Isso estava longe de seu fim. Luciano surgiu na porta, os olhos arregalados e o rosto pálido. Isadora!
Não! Sua voz ecoou com um desespero que congelou o ar. O tempo parecia ter parado enquanto ela o encarava. O homem que estava prestes a levá-la saiu de sua linha de visão e estava agora preparado para o confronto. Isadora estava em um estado de choque, a dor de Renata ainda cravada em seu coração. Tudo o que havia passado, as promessas feitas, a conexão que começavam a construir. Mas ouvir Luciano gritar seu nome fez seu peito apertar. O que ele estava fazendo ali? E mais importante, como ele sabia. Antes que pudesse pensar mais, o homem com quem ela estava prestes a sair se virou para Luciano, apontando com a arma. Você deve muito, Luciano. Agora é a hora de acertar as contas. Isadora estava paralisada. O que está acontecendo? Perguntou, o medo se espalhando pelo corpo. Luciano, quem são eles? Eles são pessoas perigosas, Luciano disse, engolindo o medo. Eu vou explicar tudo, mas agora precisamos sair. A situação estava se intensificando. A tensão no ar era palpável. O homem de terno aproximou-se ainda mais, o olhar cheio de raiva. Você não pode protegê-la, Luciano. O passado sempre cobra seu preço. E, de repente, surgiu uma nova figura. Uma mulher que Isadora nunca tinha visto antes, com cabelos escuros e olhos raivosos. Chega! Ela gritou, empurrando o homem armado para o lado, como se estivesse pronta para intervir. Quem é você? Luciano perguntou, claramente surpreso. Eu sou a irmã dele. A revelação caiu como uma bomba. E você, Isadora, precisa saber a verdade. Já basta, não temos tempo. O homem gritou, mas parecia que a história estava prestes a ser desvelada. Luciano não é apenas um executivo. Ele está envolvido em algo muito maior. A irmã prosseguiu ofegante. Vocês dois estão prestes a ser enrolados em uma trama que envolve a máfia e muito dinheiro. Isadora olhou para Luciano, confusa e insegura. O que você escondeu de mim? A dúvida se transformou em uma faca cravada no peito. Os gêmeos. Ela pensava na inocência deles, no futuro que estavam tentando construir. Isadora, Luciano começou, mas a irmã, determinada, interveio novamente. Ele não teve escolha. A vida dele está em perigo, mas você também. Eles só estão atrás dele por causa de um segredo que ele carrega. Antes que pudesse processar a informação, um grito ecoou de fora, seguido por um estrondo ensurdecedor. O edifício tremeu, e a janela da sala estourou em uma chuva de vidro. Ouvindo o caos, as vozes do lado de fora tornaram-se insanas. Vamos sair daqui agora! O homem ordenou, puxando Luciano pelo braço. A menos que você queira que ela morra também. Isadora assistiu aterrorizada, quando tudo parecia desmoronar. Os planos que tinham se transformaram em pesadelos. Ela abriu a boca para perguntar algo mais, mas o som do estrondo se intensificou, e uma sombra densa passou à sua frente. Então um movimento relâmpago. O homem armado disparou sua arma antes de algo ou alguém atingir sua mão, fazendo a arma se desviar. Uma figura surgiu na entrada, uma presença poderosa e imponente, que matou a luz e trouxe a escuridão. Era um homem robusto, com um olhar gelado. É hora de encerrar isso, Luciano, disse ele, e naquele instante, a verdade de um jogo maior se revelou como uma tempestade prestes a desabar. Isadora, consumida pelo medo, percebeu que tudo estava prestes a mudar. Ela olhou para Luciano, algo distorcido em seu olhar. Os segredos que ele escondia estavam envoltos em um emaranhado de mentiras e traições. Para onde você está levando os gêmeos? A irmã de Luciano gritou, mas suas palavras foram engolidas pelo caos que se intensificava. A frase ecoou como uma bomba, e antes que pudesse digerir tudo, um estrondo quase ensurdecedor preencheu o ambiente. Isadora ficou paralisada. A verdade era aterradora. As paredes, os alicerces da vida que conhecia, estavam prestes a cair,
e a única coisa que sabia era que a tempestade não era apenas externa, mas dentro de si mesma, pronta para arrasar. Ela deveria escolher um lado, e a dúvida cortante do que fazer a mantinha agachada no canto dessa sala, cercada por sombras. O futuro que ela havia sonhado pareceu muito distante agora. E com isso, a realidade da nova vida que esperava por ela se tornara um labirinto de perigos e segredos. Isadora, não! Sua voz ecoou com um desespero que congelou o ar. O tempo parecia ter parado enquanto ela o encarava. O homem que estava prestes a levá-la saiu de sua linha de visão e estava agora preparado para o confronto. Isadora estava em um estado de choque, a dor de Renata ainda cravada em seu coração. Tudo o que havia passado, as promessas feitas, a conexão que começavam a construir. Mas ouvir Luciano gritar seu nome fez seu peito apertar. O que ele estava fazendo ali? E mais importante, como ele sabia? Antes que pudesse pensar mais, o homem com quem ela estava prestes a sair se virou para Luciano, apontando com a arma. Você deve muito, Luciano. Agora é a hora de acertar as contas. Isadora estava paralisada. O que está acontecendo? Perguntou, o medo se espalhando pelo corpo. Luciano, quem são eles? Eles são pessoas perigosas, Luciano disse, engolindo o medo. Eu vou explicar tudo, mas agora precisamos sair. A situação estava se intensificando. A tensão no ar era palpável. O homem de terno aproximou-se ainda mais, o olhar cheio de raiva. Você não pode protegê-la, Luciano. O passado sempre cobra seu preço. E, de repente, surgiu uma nova figura. Uma mulher que Isadora nunca tinha visto antes, com cabelos escuros e olhos raivosos. Chega! Ela gritou, empurrando o homem armado para o lado, como se estivesse pronta para intervir. Quem é você? Luciano perguntou, claramente surpreso. Eu sou a irmã dele. A revelação caiu como uma bomba. E você, Isadora, precisa saber a verdade. Já basta! Não temos tempo! O homem gritou, mas parecia que a história estava prestes a ser desvelada. Luciano não é apenas o executivo. Ele está envolvido em algo muito maior. A irmã prosseguiu, ofegante. Vocês dois estão prestes a ser enrolados em uma trama que envolve a máfia e muito dinheiro. Isadora olhou para Luciano, confusa e insegura. O que você escondeu de mim? A dúvida se transformou em uma faca cravada no peito. Os gêmeos. Ela pensava na inocência deles, no futuro que estavam tentando construir. Isadora, Luciano começou, mas a irmã, determinada, interveio novamente. Ele não teve escolha. A vida dele está em perigo. Mas você também. Eles só estão atrás dele por causa de um segredo que ele carrega. Antes que pudesse processar a informação, um grito ecoou de fora, seguido por um estrondo ensurdecedor. O edifício tremeu e a janela da sala estourou em uma chuva de vidro. Ouvindo o caos, as vozes do lado de fora tornaram-se insanas. Vamos sair daqui agora! O homem ordenou, puxando Luciano pelo braço. A menos que você queira que ela morra também? Isadora assistiu aterrorizada, quando tudo parecia desmoronar. Os planos que tinham se transformaram em pesadelos. Ela abriu a boca para perguntar algo mais, mas o som do estrondo se intensificou e uma sombra densa passou à sua frente. Então, um movimento relâmpago. O homem armado disparou sua arma antes de algo ou alguém atingir sua mão, fazendo a arma se desviar. Uma figura surgiu na entrada, uma presença poderosa e imponente que matou a luz e trouxe a escuridão. Era um homem robusto, com um olhar gelado. É hora de encerrar isso, Luciano, disse ele. E naquele instante, a verdade de um jogo maior se revelou como uma tempestade prestes a desabar. Isadora, consumida pelo medo,
percebeu que tudo estava prestes a mudar. Ela olhou para Luciano, algo distorcido em seu olhar. E antes que pudesse compreender, o homem robusto puxou um lenço do bolso e, em um movimento rápido, desferiu um golpe em Luciano. Os olhos dele se arregalaram, e ele caiu no chão, como se o mundo tivesse escorregado sob seus pés. Isadora gritou, mas a sensação de impotência a paralisou. O homem sussurrou algo, mas o barulho da sirene se aproximando abafou suas palavras. Você nunca devia ter se envolvido, Luciano. A voz do homem era uma mistura de raiva e desdém. Agora sua família vai pagar. A irmã de Luciano gritou, desesperada. Não, você não pode fazer isso. Mas o homem deu um passo à frente, seus olhos brilhando com uma frieza que a deixou arrepiada. Você realmente acha que tem algum poder aqui? A verdade é que Luciano não é quem você pensa. A conexão com ele pode ser mais perigosa do que você imagina. Os gêmeos, eles têm uma ligação. Isadora sentiu um frio na espinha. Que ligação? Ele sorriu, um sorriso cruel. Quando tudo isso acabar, você vai entender o que digo. A máfia tem uma dívida que deve ser paga, e você está no centro disso tudo. Enquanto as palavras ressoavam em sua mente, o caos aumentou. A porta se abriu novamente, e novas figuras entraram. A visão das armas fez o coração de Isadora disparar. Mas o que ela não esperava era que um deles fosse Rafael, o ex-namorado que ela havia deixado em Florianópolis, agora com uma expressão sombria. Isadora, ele gritou. O que está acontecendo aqui? O tempo parecia ter parado. O peso da traição e de segredo se acumulava sobre seus ombros, e a sensação de que a verdade estava prestes a ser revelada deixava seu coração em frangalhos. Rafael tinha seus próprios laços com Luciano? O que mais ela não sabia? Enquanto realizava a gravidade da situação, a luz começou a piscar, e um estrondo ensurdecedor fez o teto ruir em uma chuva de detritos. Isadora mal teve tempo de reagir quando o caos tomou conta. E mesmo em meio ao desespero, ela se questionava: até onde tudo isso iria levá-la? O teto estremeceu com a explosão. Isadora cobriu a cabeça, sem saber se aquele momento marcado por caos seria o fim. A luz piscava, sombras dançavam, e a imagem de Luciano caindo ao chão se repetia na sua mente, como um eco distante que nunca cessaria. O que mais poderia acontecer ali? Rafael estava paralisado, os olhos expansionados em horror. Isadora, o que você fez? A acusação na voz dele a atingiu como um tapa. Nada! Eu não fiz nada! Ela gritou, o desespero se misturando com a confusão. O homem robusto riu, um som cheio de desprezo. Você realmente acha que essa confusão se limita a você e a Luciano? Não há como escapar. Era como se ele estivesse saboreando todo o terror no rosto deles. E então, em um movimento rápido, ele avançou. Isadora, com o coração em descompasso, viu tudo acontecer em câmera lenta. O homem agarrou Rafael, puxando-o para o lado. E antes que pudesse entender, um novo golpe arriscou quebrar a tensão. Um grito agudo e inconfundível cortou o ar. Chega! Era a irmã de Luciano. Ela se lançou na direção do agressor, um golpe forte e bem direcionado no peito dele que fez todos hesitarem. O cara cambaleou, surpresa escrita no rosto. Precisamos fugir antes que tudo isso vire um inferno. Sua voz era de uma urgência desesperadora. Mas no meio da confusão, Isadora percebeu algo. Um brilho metálico na mão do homem que estava na porta, prestes a disparar. Cuidado! Ela gritou, mas o som da palavra se perdeu no motor do caos. O impacto foi brutal. Um tiro, 2, 3, e tudo virou um borrão de gritos e desespero. Isadora se jogou no chão, mas não antes de ver a expressão horrorizada de Rafael se transformar em um instante que ela nunca esqueceria.
Isadora! Ele gritou, a dor em sua voz cravando um nó na garganta dela. E então, algo estourou, como uma bomba. A porta arrebentou e uma luz ofuscante inundou o espaço. Foi quando a verdade veio à tona. Uma figura conhecida, um rosto que ela nunca pensou em ver ali. Alice, a melhor amiga de Luciano, com as mãos levantadas, segurando uma metralhadora e um olhar de quem sabia muito mais. É hora de encerrar os jogos, ela gritou, e o ar ficou parado por um instante. Você está do lado deles? Isadora não conseguiu conter a incredulidade. Como Alice, a mulher que conhecia, poderia estar envolvida nesse pesadelo? Não é isso, Isadora. Luciano me contou tudo. Nós precisamos. Mas antes que Alice pudesse terminar, o som de sirene se aproximando cortou suas palavras. A pressão aumentava. O tempo estava escasso. Os homens que antes pareciam ter uma vantagem, agora trocaram olhares entre si, e a confusão tomou conta da sala. A nova figura que apareceu trouxe uma onda de expectativa, um novo destino. Vocês precisam saber a verdade, antes que todos sejam levados. A voz de Alice ecoou, e o peso nas palavras dela fez o coração de Isadora disparar. Luciano, ainda no chão, lutava para se levantar. Isadora, o que você ouviu? Não confie na Alice. Ele parecia um homem diferente agora, uma fragilidade exposta que nunca viu antes. Mas a reviravolta foi instantânea e brutal. A luz da entrada brilhou intensamente, e uma sombra se aproximou, semi-coberta. Era um homem que Isadora não conhecia, mas a presença dele exalava uma força que a intimidou. Os gêmeos, eles são o que realmente importa. E você, Isadora, precisa decidir agora quem você realmente confia. O coração dela parou por um segundo. Os gêmeos? O que queria dizer com isso? O peso da revelação materializava-se diante de seus olhos. Cada respiração se tornava mais difícil, e a verdade passou a queimar como ácido em suas entranhas. Eles estão em perigo, e Luciano não é quem você pensa. O homem avançou, e a tensão explodiu, como uma orquestra prestes a realizar um concerto dramático. A única coisa que Isadora ouviu em meio ao ruído e à confusão foi a palavra final. Escolha. A pressão da escolha estava sobre ela como uma tempestade prestes a desabar. O que fazer? O que acreditar? E o que Luciano realmente escondia? Ali, em meio ao caos, Isadora soube que a verdade, essa verdade escondida, poderia arruinar tudo o que ela jamais sonhou. Luciano estava caído no chão, seus olhos olhando para Isadora com uma mistura de dor e desespero. O homem robusto, que se apresentou como uma figura de poder, olhava para eles com um sorriso cruel, enquanto a irmã de Luciano tentava se recompor, desesperada. E tudo parecia um pano de fundo para um quebra-cabeça que a cada segundo se tornava mais complexo. Escolha um lado. Vamos, Isadora. A voz de Alice cortou o ar como uma lâmina, e Isadora sentiu o peso da escolha esmagando-a. No entanto, a atenção dela se desviou por um segundo e isso foi suficiente. Um estrondo repentino reverberou entre as paredes do hotel, o som de uma porta sendo arrebentada, e uma figura encapuzada entrou, ameaçadora e veloz. Saia da frente, gritou a figura ao ver o caos. O homem com a metralhadora se virou, surpreso, e em um instante, a cena se transformou em um turbilhão de ação. Tiros, gritos e a luz piscando como se o próprio edifício estivesse em pânico. Isadora se encolheu, cercada por toda aquela confusão. A figura encapuzada se movia rapidamente, pegando o homem que estava prestes a apontar a arma para ela, em um movimento ágil e decidido. Você não vai machucar mais ninguém. A voz da figura, mesmo abafada pelo capuz, soava familiar. Os olhos de Isadora se arregalaram. Aquela voz era impossível. Ela quase não conseguiu sussurrar. O ex-namorado,
Aquele que havia desistido dela por razões desconhecidas, segurava o homem contra a parede, o olhar calculado. O que estava acontecendo? Você! O que faz aqui? Luciano gritou, tentando se recuperar do choque, enquanto as balas ecoavam pelo ambiente. O caos estava em um nível tão alto que tudo parecia surreal. Não era só uma luta, era uma batalha pela vida. Rafael soltou um riso nervoso. Surpresa! Eu não estava apenas de férias. Temos conta a acertar, Luciano. O homem encapuzado olhou para Isadora, brevemente, e naquele instante, o mundo dela virou de cabeça para baixo. Eles estão atrás de você, Isadora. O que eles não sabem é que estou aqui por você. Uma combinação de sentimentos a invadiu. Medo, raiva, confusão. Por que você não me disse? Ela se virou para ele. Por que não me contou a verdade? Não é hora para isso. Ele foi direto. A máfia está atrás de vocês. E muito mais está em jogo do que você imagina. A irmã de Luciano, ainda trêmula, não conseguiu se controlar. Rafael, você não pode ajudá-los. Você não sabe o que essa dinâmica se tornou. Ela olhou para o homem de terno, que agora parecia perdido em sua própria ameaça. E você sabe? Rafael voltou-se para ela, as palavras fervendo. Você não tem ideia do que Luciano realmente esconde. A revelação pairou entre eles como uma nuvem de eletricidade. As luzes se apagaram. Um silêncio súbito tomou conta, e o único som que realmente ecoou foi o coração de Isadora batendo em descompasso. Mas então, em um movimento súbito, a figura encapuzada lançou um flash de luz, um pequeno dispositivo que iluminou o espaço instantaneamente. E quando a luz atingiu Luciano, algo se quebrou. Isadora ficou paralisada. O que viu era chocante. O brilho refletiu na tatuagem em seu pescoço, revelando não apenas um símbolo, mas um selo. Um selo que pertencia ao clã que todos temiam na cidade. Ele não apenas devia à máfia, mas fazia parte dela. O que está acontecendo? A voz dela foi um sussurro. As verdades que Luciano escondera por tanto tempo começaram a se revelar. Um desnudamento de segredos e mentiras. Rafael olhou para Isadora, olhos cheios de contenção. É por isso que eles estão atrás de você. Os gêmeos não são apenas filhos de um acordo, eles representam uma linha de herança que Luciano carrega. Não, isso não é verdade. Luciano disparou, mas seu argumento parecia vazio. E quando o caos começou a se intensificar novamente, Isadora soube que a vida que conhecia estava prestes a desmoronar. Você me enganou? A incredulidade a atingiu como uma punhalada. Luciano olhou para ela, mas parecia mais um estranho do que nunca. Isadora, eu não tinha escolha. A tensão explodiu. Uma nova sirene se aproximou do lado de fora. O chão parecia tremular sob os pés deles. A polícia estava chegando. O futuro estava se revelando diante de Isadora, bifurcado em caminhos sombrios e desconhecidos. Ela olhou para Rafael, então para Luciano, sabendo que o tempo estava se esgotando. Mas antes que pudesse decidir, um grito feroz cortou o ar. Ele não pode ser preso. Ele deve pagar a dívida deles. A voz rasgada daquela figura encapuzada ecoou, e tudo o que Isadora pensou saber estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. E no meio da confusão, uma nova arma foi erguida. O choque deixou Isadora sem palavras, um medo diferente que a levou a ponderar suas escolhas. Para onde você vai, Isadora? A pergunta ecoou na sala, e ela, com uma decisão que mudaria o curso da história, se viu à beira de um abismo, pronta para saltar em um desconhecido. Luciano estava caído no chão, seus olhos olhando para Isadora com uma mistura de dor e desespero. O homem robusto, que se apresentou como uma figura de poder, olhava para eles com um sorriso cruel, enquanto a irmã de Luciano tentava se recompor, desesperada. E tudo parecia um pano de fundo para um quebra-cabeça que a cada segundo se tornava mais complexo. Escolha um lado,
Vamos, Isadora! A voz de Alice cortou o ar como uma lâmina, e Isadora sentiu o peso da escolha esmagando-a. No entanto, a atenção dela se desviou por um segundo, e isso foi suficiente. Um estrondo repentino reverberou entre as paredes do hotel, o som de uma porta sendo arrebentada, e uma figura encapuzada entrou, ameaçadora e veloz. "Saia da frente!" gritou a figura ao ver o caos. O homem com a metralhadora se virou, surpreso, e em um instante a cena se transformou em um turbilhão de ação. Tiros, gritos e a luz piscando como se o próprio edifício estivesse em pânico. Isadora se encolheu, cercada por toda aquela confusão. A figura encapuzada se movia rapidamente, pegando o homem que estava prestes a apontar a arma para ela em um movimento ágil e decidido. "Você não vai machucar mais ninguém." A voz da figura, mesmo abafada pelo capuz, soava familiar. Os olhos de Isadora se arregalaram. Aquela voz era impossível. "Rafael?" Ela quase não conseguiu sussurrar. O ex-namorado, aquele que havia desistido dela por razões desconhecidas, segurava o homem contra a parede, o olhar calculado. O que estava acontecendo? "Você, o que faz aqui?" Luciano gritou, tentando se recuperar do choque, enquanto as balas ecoavam pelo ambiente. O caos estava em um nível tão alto que tudo parecia surreal. Não era só uma luta, era uma batalha pela vida. Rafael soltou um riso nervoso. "Surpresa! Eu não estava apenas de férias. Temos conta a acertar, Luciano." O homem encapuzado olhou para Isadora, brevemente, e naquele instante o mundo dela virou de cabeça para baixo. "Eles estão atrás de você, Isadora. O que eles não sabem é que estou aqui por você." Uma combinação de sentimentos a invadiu. Medo, raiva, confusão. "Por que você não me disse?" Ela se virou para ele. "Por que não me contou a verdade?" "Não é hora para isso." Ele foi direto. "A máfia está atrás de vocês. E muito mais está em jogo do que você imagina." A irmã de Luciano, ainda trêmula, não conseguiu se controlar. "Rafael, você não pode ajudá-los." Você não sabe o que essa dinâmica se tornou. Ela olhou para o homem de terno, que agora parecia perdido em sua própria ameaça. "E você sabe?" Rafael voltou-se para ela, as palavras fervendo. "Você não tem ideia do que Luciano realmente esconde." A revelação pairou entre eles como uma nuvem de eletricidade. As luzes se apagaram. Um silêncio súbito tomou conta, e o único som que realmente ecoou foi o coração de Isadora batendo em descompasso. Mas então, em um movimento súbito, a figura encapuzada lançou um flash de luz, um pequeno dispositivo que iluminou o espaço instantaneamente. E quando a luz atingiu Luciano, algo se quebrou. Isadora ficou paralisada. O que viu era chocante. O brilho refletiu na tatuagem em seu pescoço, revelando não apenas um símbolo, mas um selo. Um selo que pertencia ao clã que todos temiam na cidade. Ele não apenas devia à máfia, mas fazia parte dela. "O quê? O que está acontecendo?" A voz dela foi um sussurro. As verdades que Luciano escondera por tanto tempo começaram a se revelar. Um desnudamento de segredos e mentiras. Rafael olhou para Isadora, olhos cheios de contenção. "É por isso que eles estão atrás de você. Os gêmeos não são apenas filhos de um acordo. Eles representam uma linha de herança que Luciano carrega." "Não, isso não é verdade." Luciano disparou, mas seu argumento parecia vazio. E quando o caos começou a se intensificar novamente, Isadora soube que a vida que conhecia estava prestes a desmoronar. Você me enganou?" A incredulidade a atingiu como uma punhalada. Luciano olhou para ela, mas parecia mais um estranho do que nunca. "Isadora, eu não tinha escolha." A tensão explodiu. Uma nova sirene se aproximou do lado de fora. O chão parecia tremular sob os pés deles.
A polícia estava chegando. O futuro estava se revelando diante de Isadora, bifurcado em caminhos sombrios e desconhecidos. Ela olhou para Rafael, então para Luciano, sabendo que o tempo estava se esgotando. Mas antes que pudesse decidir, um grito feroz cortou o ar. Ele não pode ser preso. Ele deve pagar a dívida deles. A voz rasgada daquela figura encapuzada ecoou, e tudo que Isadora pensou saber estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. E no meio da confusão, uma nova arma foi erguida. O choque deixou Isadora sem palavras. Um medo diferente que a levou a ponderar suas escolhas. Para onde você vai, Isadora? A pergunta ecoou na sala, e ela, com uma decisão que mudaria o curso da história, se viu à beira de um abismo, pronta para saltar em um desconhecido. Luciano estava caído no chão, seus olhos olhando para Isadora com uma mistura de dor e desespero. O homem robusto, que se apresentou como uma figura de poder, olhava para eles com um sorriso cruel. Escolha um lado. Vamos, Isadora. A voz de Alice cortou o ar como uma lâmina. Isadora sentiu o peso da escolha esmagando-a. Em meio ao caos, uma figura encapuzada entrou, ameaçadora. Saia da frente! Gritou, e Isadora prendeu a respiração. O homem com a metralhadora se virou, surpreso, e em um instante a cena se transformou em um turbilhão. Tiros, gritos, a luz piscava como um facho e tudo parecia desmoronar. Isadora se encolheu, cercada pela confusão. A figura encapuzada se movia rapidamente, agarrando um dos homens armados e o empurrando contra a parede. Você não vai machucar mais ninguém. A voz, abafada pelo capuz, soava familiar, mas o medo a impediu de reconhecer. De repente, as luzes se apagaram. Um silêncio súbito tomou conta, e o único som que ecoou foi o coração de Isadora batendo forte. Depois, um clarão iluminou o espaço, e quando a luz atingiu Luciano, algo foi revelado. Uma tatuagem em seu pescoço, um símbolo que Isadora reconheceu, o emblema de uma das famílias mais temidas do país. Ele não apenas devia à máfia, como fazia parte dela. What is happening? A incredulidade a atingiu como um golpe. A verdade, ocultada sob camadas de mentiras, agora se expunha diante dela. Rafael, o homem encapuzado, olhou diretamente para Isadora, e ela sentiu um misto de alívio e mágoa. Estou aqui para proteger você, Isadora. A verdade é mais complexa do que você imagina. A irmã de Luciano, ainda em estado de choque, fixou o olhar no irmão. Você sabia e não me contou. Todos nós estamos em perigo. A tensão explodiu. A sirene da polícia se aproximava rapidamente. Precisamos sair. A voz de Alice soou firme no tumulto. Mas antes que alguém pudesse reagir, a figura encapuzada fez um movimento rápido, puxando um objeto brilhante do bolso. Isadora ficou paralisada ao ver a lâmina que ele ergueu. Não para atacar, mas para cortar as amarras que prendiam a realidade a um pesadelo ainda mais profundo. É hora de revelar a verdade. Os olhos de Rafael estavam intensos. Então, tudo aconteceu em um instante. Um grupo de homens armados entrou na sala, e os ataques vieram na mesma fração de segundo. As balas voaram, e o estrondo da luta ecoou pelas paredes. Os gritos misturados ao som de vidro quebrando faziam o ambiente ter vida própria. E como num filme, algo inesperado aconteceu. Rafael, em meio ao tumulto, erguia a arma, mas em vez de apontar para Luciano, atirou contra o homem robusto do lado dele. Um eco ensurdecedor. O impacto empurrou o homem para trás, e a cena congelou na intensidade do momento. O que acabara de acontecer? Luciano, atordoado, levantou-se, a dor visível em seu olhar. Você me traiu, Rafael.
Mas a explosão de verdade não parou por aí. Finalmente, a figura encapuzada revelou seu rosto. Era alguém que Isadora nunca esperava ver ali. Helena, a melhor amiga de Isadora, pensativa e serena como sempre, mas com um olhar que revelava muito. Eu não poderia mais esconder. Estava tudo em jogo, Isadora. Mas por quê? Isadora sentiu o mundo girar, seus valores e suas verdades se despedaçando em um instante. Helena ali, como parte de toda essa confusão, os gêmeos. O que isso significava? Uma herança que nem ela sabia que existia. Você precisava saber antes que fosse tarde demais. Helena se adiantou, e sua voz ressoou com um peso de ironia amarga. Os gêmeos, eles são a chave de algo muito maior do que vocês imaginam. Um nó se formou na garganta de Isadora. O que mais estava escondido? Ela olhou para o caos ao redor, com balas ainda zunindo e a realidade quase se desvanecendo. O que você quis dizer? Sua voz mal ultrapassou o tumulto, mas a resposta nunca chegou. Antes que pudesse compreender o que estava em jogo, a luz explodiu em um brilho ofuscante, e a sala se encheu de fumaça e gritos. O peso da verdade pesava no ar, e a única coisa que Isadora conseguiu pensar era que a tempestade estava apenas começando. Ela estava no centro de algo muito maior, e o único caminho era enfrentar o desconhecido. O caos tomou conta do ambiente. O teto, estilhaçado pela força do confronto, parecia prestes a desabar. Isadora estava paralisada, presa entre a realidade de Luciano e as consequências de suas escolhas. Rafael, com o rosto coberto, lutava para manter a situação sob controle. Mas o medo ardia em seus olhos. "Vocês precisam sair daqui!" gritou Helena, sua voz quebrando no meio da confusão. "A polícia está chegando e o tempo está se esgotando." As sirenes se aproximavam, um som cortante que deixava tudo mais tenso. Isadora sentiu o coração disparar, a necessidade de proteger os gêmeos reverberando em seu ser. Não havia mais tempo. "Precisamos ir! Agora!" Ela olhou para Luciano, ainda no chão, com uma expressão de dor. Um peso enorme se instalou em seu peito. "Isadora, não posso deixá-la assim." Luciano lutava, suas palavras parecendo fracas. "Você não sabe o que eles estão armando." Ela hesitou, mas o olhar de Rafael foi suficiente para tirá-la do estado de inação. Ele apontou para a porta. "Se não formos agora, tudo estará perdido." Selo de lealdade ou não, ela sabia que a decisão precisava ser tomada. "Me ajude." Isadora se ajoelhou ao lado de Luciano, puxando-o para longe da ameaça que rondava. Ele se levantou com dificuldade, mas a força que ela sempre viu nele parecia perdida. "Eu vou com você, justo agora que estou entendendo tudo." Rafael ajudou Luciano a se levantar, e os três começaram a avançar em direção à saída. Mas um ruído ensurdecedor interrompeu seu caminho. "Cuidado!" Alice gritou, e algo pesado bateu no chão. Um disparo. A parede atrás de Isadora explodiu em pedaços, e a poeira subiu como um véu aterrorizante. Ela sentiu seu peito apertar, as balas estavam voando, e eles precisavam se mover. Luciano, com o rosto pálido, olhou para Isadora. "Eu te amo, mesmo com todos os meus erros." A sinceridade em sua voz cortou através do caos, mas não havia tempo para uma resposta. A determinação de Isadora ressoou dentro dela, e ela percebeu que a verdade poderia esperar. "Vamos!" gritou, puxando-o enquanto Rafael protegia o flanco. Eles finalmente alcançaram a saída. O ar fresco foi um alívio momentâneo, mas o horror ainda estava muito vivo. Na calçada, um carro preto aguardava. Os olhos de Isadora se encheram de esperança ao ver os gêmeos no banco de trás, seguros, mas estavam poucos passos de um desastre. "Rápido!" Ela insistiu, podendo sentir a adrenalina correr em suas veias. As sirenes já podiam ser ouvidas mais próximas.
Quando todos entraram, Rafael deu a partida e os pneus cantaram. O carro deslizou pela pista, enquanto o pânico e a incerteza ainda povoavam o ar. Ela olhou para Luciano, percebendo quanto a verdade os separava e, ao mesmo tempo, os unia. Eu vou descobrir mais sobre isso, ela disse, decidida. E então, de repente, Luciano ergueu a mão, abrindo a boca para protestar, mas algo profundo na expressão dela fez com que ele silenciasse. O futuro estava de fato em suas mãos. Isadora, Rafael interrompeu, o olhar sério. Essa luta ainda não acabou. Um novo começo, talvez, mas não sem seus desafios. Ela respirou fundo, sentindo as emoções a envolverem como um vendaval. O desconhecido era aterrador, mas estava disposto a enfrentar. Não importa o que aconteça, eu não vou desistir. E assim, enquanto o vento batia contra as janelas do carro e as luzes da cidade piscavam, Isadora se deu conta de que cada escolha tinha um preço, e a história dela estava apenas começando. E então, um eco profundo reverberou na mente dela. A verdade pode ser uma tempestade, mas mesmo no olho dela, há espaço para um novo amanhã. O que viria em seguida? Era uma incógnita a ser desvendada. Mas algo em seu coração dizia que, juntas, elas enfrentariam qualquer tempestade. E você? O que acha que vem a seguir? Você tem que se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar com o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Este é o momento para Demons.